Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Peço a você que não deixe de compartilhar este vídeo. Compartilhe com seus amigos, com todos os seus contatos. Também deixe seu like, deixe seus comentários também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que assim possamos alcançar muitos e muitas pessoas. Antes de iniciar o estudo, eu gostaria de tocar num assunto que muitos ainda têm dúvidas a respeito da morte. Fizemos um vídeo semanas atrás com o tema A Verdade sobre a Morte. Eu gostaria de frisar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto com você. Em Lucas capítulo 8, verso 49, Jesus se deteve ali numa situação um pouco difícil e nós vamos ler esse texto e compreender um pouco mais. Diz o verso 49: Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Aqui é a história de Jairo, um dos líderes da sinagoga, e ele estava com a filha muito doente. E ele foi ter com Jesus para que Jesus fosse até a casa dele para curá-la. E ele estando conversando com Jesus, chegou um dos seus servos e lhe disse: Não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. E aí segue o texto: Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Não temas, crê somente e ela será salva. Verso 52. E todos choravam e a planteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então ela estava morta, essa menina, e Jesus disse o que? Ela dorme. Jesus relacionou a morte com um estado de sono. E olha que interessante, um detalhe aqui, no verso 55. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Ou seja, ela estava morta e o espírito voltou-lhe e ela passou a reviver. Ela reviveu. E nós vemos aqui a palavra espírito, dá a entender o que? Fôlego de vida. Voltou-lhe o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, que é o poder de Deus que gera a vida. Também outro texto, João, capítulo 11, o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ver uma história fantástica. É uma das histórias que mais me impressiona na Bíblia. João, capítulo 11, o verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro era um amigo de Jesus. Olha, Lázaro era um amigo de Jesus e ele estava enfermo. E o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O verso 11. Isso dizia, depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Vou para despertá-lo. Depois de 2 dias, Jesus recebeu a mensagem, a notícia de que Lázaro estava morto. E Jesus fala o quê? Olha o que diz o verso 11. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Está dormindo. Vou para despertá-lo. Vou ressuscitá-lo. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Percebe que ele relaciona a morte com o estado de sono? Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia
4 dias. Há 4 dias e Jesus foi ressuscitá-lo. Para que o milagre fosse completo, para que não houvesse dúvidas na ressurreição, no poder de Deus, no poder de Jesus. Após 4 dias, Jesus foi ressuscitar a Lázaro. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Percebe a compreensão a respeito da ressurreição dos mortos? Quando a pessoa morre, ela aguarda a ressurreição na volta de Jesus. Isso a Bíblia é muito clara. Não existe uma vida além da morte. Todos os mortos ficam aguardando a ressurreição. A primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Verso 25, capítulo 11 de João, diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E olha o verso 26. Que impressionante. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Você crê? Todo aquele que vive e crê em Jesus, nosso Senhor, não morrerá eternamente. Você consegue compreender o que nós estamos estudando a respeito da morte? A morte, quando entrou o pecado no mundo, todo ser humano passou a receber como sentença a morte eterna. Mas nosso Senhor veio para quebrar, veio para nos trazer vida e vida eterna. O pecado nos tirou este dom da vida eterna. Mas Jesus nos trouxe de volta o dom da vida eterna. Então, o que nós estamos estudando agora, através desses versos, nós podemos concluir, a palavra de Deus conclui que a morte significa inexistência. A pessoa deixa de existir. Mas Jesus, através do seu sacrifício, trouxe novamente essa oportunidade. Todos aqueles que creem no seu nome voltam à existência. Serão ressuscitados e viverão eternamente. Como, pois, agora pessoas acreditam de que há uma vida após a morte? Que quando a pessoa morre, o espírito dela passa por um outro estágio. Ou a pessoa ela tem uma outra vida. Ela já cumpriu o plano dela nesta vida e ela virá de uma outra forma a viver. Como, pois, pode isso? A palavra de Deus é clara de que quando a pessoa morre, deixa de existir. Ela passa a viver um estado de sonolência, aguardando a vida do nosso Senhor, aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Não há vida após a morte. Muito bem, no estudo de hoje tem como tema a eternidade com Jesus. Vimos no estudo anterior as duas ressurreições, que ao Jesus voltar com poder e muita glória, com todos os seus anjos, todo olho verá, ele irá ressuscitar todos os mortos fiéis. Os que serviram ao nosso Senhor serão ressuscitados e juntamente com os fiéis vivos serão arrebatados, transformados no abrir e fechar de olhos, a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E a palavra ainda diz que estarão para sempre com o Senhor. E daí então, com o poder, com a glória do nosso Senhor e com o poder do sopro da sua boca,
todos os ímpios, todos os pecadores perecerão pela face da terra. Jesus e os seus fiéis subirão para o céu, onde irão reinar por 1000 anos. Enquanto Satanás ficar preso nesta terra, vazia, sem nada a fazer, por 1000 anos. Isso está descrito em Apocalipse capítulo 21. Acabando os seus 1000 anos, todos os mortos, desde a antiguidade até o último, todos reviverão para a sentença final. E aí Jesus descerá com a cidade santa e descerá fogo do céu e consumirá todos. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1 diz o seguinte: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O povo de Deus irá habitar na cidade santa, na Nova Jerusalém. E o verso 16, a palavra diz: A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E o capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O capítulo 21 de Apocalipse descreve como será a nova terra, como será a nova Jerusalém. É fantástico. Leia em sua casa o capítulo 21. Leia o capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Você vai compreender tudo o que irá acontecer, tudo o que Deus tem preparado para cada um de nós. E o que haverá na nova terra? A palavra diz que Deus vai fazer tudo novo. E o que haverá na nova terra? Livro de Isaías, capítulo 65, verso 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não fala de cansaço, fadiga. Todos trabalharão para si próprio. Você não vai construir casa para outros morarem, você vai construir a sua própria casa. Você vai ter disposição. Compreende? Não haverá cansaço. Imagina só você seguir uma vida eterna, sem cansar, sem se cansar. Sempre disposto. Não conseguimos nem imaginar, porque dia a dia nós temos cansaço, fadiga. Precisamos sempre estarmos descansando, repousando, né? Após um dia longo de trabalho, de atividades, precisamos descansar. Imagina, constantemente trabalharemos e não nos cansaremos. Que maravilha será, não é mesmo? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha que impressionante. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi.
pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não haverá mais animais selvagens. Todos serão animais dóceis. Que impressionante. Imagina você brincar com o leão, como se fosse brincar com um animal de estimação, um cachorrinho. Imagina só que fantástico será. Isaías 66, verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todos os dias adoraremos ao Senhor. Todos os dias. Por tudo que Ele fez e faz por nós. Pela salvação nossa, nós adoraremos a Ele. Todos os dias iremos em Sua presença adorá-lo. Muito bem. E o que não haverá na nova terra? Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fantástico esse verso. Fantástico. Aqui Deus fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais dor. Aqui a palavra diz que não haverá mais luto, não haverá mais morte. Você consegue imaginar uma vida sem morte? Por todo lado a gente vê o estrago que o pecado faz. As plantas morrem, as folhas caem, não haverá mais nada disso. Tudo permanecerá em plena harmonia por toda a eternidade. Consegue imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós? Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem choro, nem angústia, porque as primeiras coisas passaram. Tudo passou. Acabou. É isso que nosso Senhor vai falar para cada um de nós quando nos encontrarmos face a face com Ele. Acabou. Todo o sofrimento, toda dor, toda angústia, todo luto, toda morte, tudo acabou. Eis que faço novas todas as coisas. Amém? O capítulo 21 do mesmo livro de Apocalipse, o verso 25, olha, as suas portas, ou seja, as portas da cidade, nunca, jamais se fecharão. De dia, porque nela não haverá noite. Não haverá mais noite. Por quê? Porque a glória de Deus iluminará toda a terra. 24 horas por dia. Por isso não haverá mais noite. Capítulo 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá mais doença também. Quantas e quantas pessoas conhecemos que estão doentes? Lá não haverá mais doença. Por fim, capítulo 21 de Apocalipse, verso 27, diz que nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Nada de mal irá penetrar, jamais irá penetrar na Cidade Santa, na nova terra, no novo lar. E olha algo interessante aqui nesse verso. No finalzinho do verso diz: somente
os escritos no livro da vida do Cordeiro que irão estar nesse lar. Os escritos no livro da vida do Cordeiro. E olha que interessante, ó. Capítulo 13 de Apocalipse, o verso 8. Olha que interessante. Como que a Bíblia ela se completa? Ela, em lugar algum, se contradiz. Porque se nós interpretarmos a Bíblia de forma incoerente, de forma errada, ela irá se contradizer. Olha só o verso 8, capítulo 13 de Apocalipse, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você entende que desde a fundação do mundo, todos os que creram no sacrifício de Jesus estão escritos no livro da vida? Então o Evangelho ele é um só. Todos são salvos em nome do Senhor Jesus. Não existe salvação baseado em lei, baseado no que eu faço, baseado em obras. Todos são salvos pelo nome do Senhor Jesus. E aqui, esse texto aqui também é interessante, que fala que aqueles que não adoraram a besta, somente os que não adoraram a besta, que não se sujeitaram a isto, estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. E o que é a besta? O que é a besta? Aguarde que em breve faremos um estudo somente sobre esse assunto. O que é a besta? Como as pessoas irão adorar a besta? Aguarde, em breve estaremos estudando sobre este assunto. E quem não entrará na cidade santa? Apocalipse capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe quem não entrará? Feiticeiros, assassinos, impuros, idólatras, mentirosos. Todos esses não farão parte do grande exército, do grande povo que entrará na cidade santa. Presta muita atenção agora. Quem entrará na cidade santa? Quem são aqueles felizes, bem-aventurados, abençoados, glorificados que entrarão na cidade santa? Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, que são o que? Os seus pecados. São os pecados que mancham as nossas vestes. Aqueles que depõem sobre nosso Senhor Jesus os seus pecados. Aqueles que confessam seus pecados, que se humilham, que se arrependem dos pecados, que clamam por perdão, receberão o perdão e, consequentemente, receberão a vida eterna. Amém. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que forem fiéis, mesmo em meio às provações, tribulações, dificuldades da vida, se forem fiéis, herdarão
a vida eterna também. Capítulo 15, verso 2 de Apocalipse. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Também os vencedores da besta e da sua imagem estarão lá no céu. Estarão desfrutando da presença do nosso Senhor. E o capítulo 21, verso 27 do Apocalipse. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses todos estarão lá. Mas você me pergunta, Reginaldo, e o assassino? Uma pessoa que tirou a vida de uma criança? Esses assassinos em série, como podem? Será que eles estarão lá? Se no decorrer de suas vidas eles se arrependerem dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, depuserem suas roupas manchadas pelos pecados, estarão sim. Lembra do apóstolo Paulo? Que ele saiu a matar e perseguir os fiéis, os cristãos, os discípulos? Quantos ele matou? E ao ter o encontro com Jesus, ele foi transformado e restaurado? Com certeza ele estará lá, desfrutando da presença do Senhor? É mais um exemplo da bondade, da misericórdia e da justiça do nosso Deus. Posso estar falando para você que não acredita na palavra de Deus. Muitos não acreditam na palavra de Deus. Muitos não acreditam em Deus. Mas eu digo a você uma coisa. Vamos supor que você esteja certo, que nada disso é verdade. Que não existirá novos céus, não existirá cidade santa, Nova Jerusalém, não existirá um reino de glória, não existirá eternidade. Vamos supor que você esteja certo. E eu e a palavra estejamos errados. O que você vai ganhar? Nada. Você continuará a viver sua vida. Talvez acreditando que seu ciclo termina nesta terra e acaba, ou terá uma outra vida. Mas se não houver, você não perderá nada. Também não ganhará nada. E o que acontecerá comigo? Eu, crendo em todas essas promessas, vivendo essas promessas, terei paz, viverei uma vida cheia de esperança, uma vida alegre. Entendeu a diferença? E se for verdade o que a palavra diz? O que você vai perder? Você entende? E o que eu vou ganhar? E se for verdade? Apocalipse, capítulo 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras e irão se cumprir. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu e quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Não passe sede. Vá até a fonte da água da vida e beba da água da vida. E
você terá vida. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.